Olá, amigos. Deus abençoe você, sua vida, toda a sua família. Que a bondade e a misericórdia dele venha nos acompanhar nesta quinta-feira. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Eu quero, antes de entrar no assunto de hoje, relembrar um pouquinho do que temos falado nos últimos episódios. Ontem nós falávamos sobre o adultério no coração. Também falávamos que nenhuma dor que a pessoa possa sentir se compara com a dor do inferno. No outro episódio explicamos que Jesus Cristo é o cumpridor da lei e o cumprimento da promessa. E antes disso, falamos do cristão na condição de sal e luz. Tudo isso são assuntos e ensinamentos que fazem parte do Sermão da Montanha. E nós estamos perto de acabar o capítulo 5. Hoje e amanhã nós concluímos o capítulo 5. Tá bem? Então já abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 31. Nós vamos falar de dois assuntos no devocional de hoje. O Senhor Jesus diz assim: foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. A primeira coisa que você tem que entender é que o casamento ele foi criado antes da lei. Deus criou Adão, Deus criou Eva, primeiro casal. E o plano inicial, o plano de Deus era que o casal vivesse junto para sempre. Porém, depois que o homem caiu, Adão pecou junto com Eva, a raça humana já nasceu com um defeito de fábrica. E o homem, e quando eu digo homem eu me refiro à mulher também, já nasce pendendo, ou com a tendência, melhor dizendo, de mentir, de trair, de enganar, de cometer injustiça, de ferir, de prejudicar outras pessoas. E por conta disso existem muitos divórcios. Mas a ideia de Deus, a ideia inicial é que não houvesse o divórcio. Tanto é que Deus odeia o divórcio. O divórcio é algo que Deus abomina. Por isso que o Senhor Jesus ele chega a ser radical com respeito ao divórcio. Ele diz: você não deve divorciar, a não ser que seja por conta de uma imoralidade sexual. Ou seja, se houver uma traição, por exemplo, ou algum tipo de abuso, seja esse abuso emocional, psicológico, até sexual, então você tem o direito de se separar. Do contrário, vocês devem permanecer juntos. E o Senhor Jesus disse isso para mostrar o quão sério e sagrado é o casamento. Tanto é que o subtítulo do versículo 31 e 32 é assim: o casamento é sagrado. Na minha Bíblia, versão King James, está: o casamento é sagrado. E infelizmente, muitas pessoas tratam o casamento como se fosse algo banal, algo qualquer. Muitos casais se separam por besteira, se separam por motivos errados. Infelizmente, as pessoas não dão valor ao casamento como deveriam dar. Você que é casado, entenda que o divórcio é a última opção, não é a primeira escolha a ser feita. E desde já eu te dou um conselho. Pare de dizer assim: é melhor a gente separar.
é melhor você seguir a sua vida e eu seguir a minha. Na hora que você está com a cabeça quente, às vezes você fala. Pessoal, entenda aqui, para nós que somos casados, nem de brincadeira devemos citar a palavra divórcio, porque é algo que Deus abomina. E ele autoriza apenas em casos extremos, como já foi citado, já foi falado. Então, você que está casado, permaneça. Está passando uma dificuldade, busque ajuda em Deus, um aconselhamento pastoral, ou um aconselhamento até profissional. Busque ajuda. Não desista do seu casamento. Não jogue a toalha, se é que podemos dizer. A não ser que sejam casos extremos, como eu disse, onde a sua vida está correndo risco. A gente vê casais que já deveriam ter se separado há muito tempo, porque tá rolando agressão, ameaça de morte, coisas assim pesadas, abuso emocional, psicológico e até mesmo traição. Aí é diferente. Agora, você que está passando dificuldade, todo casal passa dificuldade. Persevere, confie em Deus, ore a Deus. Se o seu marido é incrédulo, ore por ele, dê bom testemunho, exale o bom perfume de Cristo, que o Espírito Santo há de fazer a obra no coração dele. O mesmo se a sua esposa é incrédula, ore por ela, faça o seu papel de marido, não espere ela se converter para você tratá-la bem, pelo contrário, você tratando ela bem vai colaborar para a conversão dela, tá bem? Então, esse é o posicionamento de Jesus com respeito a casamento. É sagrado e o divórcio é para casos extremos, como nós lemos aqui. Vamos ao segundo ponto do devocional de hoje. É o versículo 33 agora. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus que são o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Agora que Jesus falou de casamento, ele começa a falar de votos e juramentos. Era muito comum no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o hábito de fazer votos a Deus, de fazer promessas a Deus, de fazer juramentos a Deus. Lembre-se, por exemplo, de Jacó. Ele disse: se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão para comer, roupa para vestir, me proteger, me dar paz, eu serei dizimista, eu devolverei o dízimo. O Senhor será o meu Deus. Quer dizer, ele fez uma promessa, um juramento. Veja também o caso de Jefté. Se o Senhor me der a vitória sobre os meus inimigos, quando eu voltar para casa, eu vou oferecer o primeiro animal, a primeira pessoa, enfim, a primeira coisa que eu encontrar, eu vou apresentar a ti como sacrifício. Ele fez um voto. Veja outro exemplo, o caso de Ana, que muito sonhava em ser mãe, e fez um voto com o Senhor dizendo: se o Senhor me der um filho, me der esse prazer de ser mãe, eu vou entregar esse filho para servir ao Senhor por toda a vida. Então era muito comum a prática dos votos e dos juramentos. E até para nós temos um hábito de fazer votos e juramentos, não só com Deus, mas também com as pessoas. Olha, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu lembro que quando eu era pequeno eu falava: eu juro pela minha mãe. Você já jurou pela mãe? Você já jurou pelo pai, pela sua vida? Eu juro pela minha vida, eu juro por tudo que há de mais sagrado. É um costume que temos. E até de fazer voto com Deus: ó Senhor, se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. E alguns, por falta de orientação, de esclarecimento, ou por estarem em igrejas que geralmente se pratica a teologia da prosperidade, aonde os líderes daquela igreja levam o povo a fazer votos financeiros
como uma espécie de barganha com Deus. Ó Deus, eu estou dando isso porque eu quero aquilo. E aí por diante, você que já foi a uma igreja assim, você sabe do que eu estou falando. Esses tipos de voto, eles são proibidos. O Senhor Jesus os proíbe, o Senhor Jesus orienta a gente a não praticar. Ele está falando aqui, veja de novo o 34. Não jureis de forma alguma. Então, nós como cristãos não podemos ficar fazendo juramento, seja com Deus, seja com as pessoas, ficar fazendo promessas, ficar fazendo votos, seja da espécie que for. Não devemos fazer isso. E ele fala o porquê. Não podemos jurar pelos céus, porque o céu é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é onde os pés de Deus ficam. Nem por Jerusalém, que era a cidade mais sagrada e era idolatrada até pelo povo, e até hoje é por muita gente, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Quer dizer, a gente não tem poder nem sobre os nossos cabelos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso não devemos jurar. Ao invés de jurarmos, devemos fazer o que está no versículo 37, que é a conclusão do assunto. Seja, porém, Jesus disse, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então Jesus ele foi claro, a nossa palavra tem que ser direta. É sim, sim. É não, não. E ponto final. Não tem meio termo, não tem juramento, não tem voto. A gente tem que ter firmeza na nossa palavra. Diante de Deus e também diante das pessoas. E pensa comigo, para você ter que jurar, o que leva uma pessoa a jurar algo para outra? Fazer uma promessa para outra, dizer eu juro para você. Isso acontece por dois motivos, basicamente. Ou porque de tanto você falar as coisas e não cumprir, você perdeu a credibilidade, e as pessoas já não acreditam mais na sua palavra, ou é porque elas não conhecem você. Então elas se sentem inseguras. A solução para o primeiro caso é você pedir perdão às pessoas que você falhou com a palavra e mudar e parar de faltar com a palavra. E no segundo caso, dar a sua palavra e não jurar. Se a pessoa não te conhece, você não tem a obrigação de jurar ou de provar nada para ela. Seja sim, sim ou não, não a sua palavra. Tá bem? É assim que o Senhor Jesus nos orienta com respeito a votos e juramentos. Então hoje nós falamos sobre o casamento, que é sagrado, e o divórcio deve ser a última alternativa, e também que votos e juramentos foram abolidos por Jesus. Hoje a nossa palavra é sim, sim, não, não e ponto final. Tá bem? Nós vamos encerrar por aqui o devocional de hoje, o episódio de hoje. Vamos fazer uma oração como fazemos todos os dias, e amanhã nós finalizamos o capítulo 5, falando sobre a vingança e o amor aos nossos inimigos. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua palavra, que tem nos orientado a cada devocional, a cada episódio. O Senhor tem falado conosco. Senhor, nós que somos casados, que venhamos ter responsabilidade com o nosso casamento, que venhamos simplesmente expulsar da nossa mente e da nossa boca qualquer pensamento ou palavra referente a divórcio, a não ser, Pai, nos casos extremos, e que o Senhor dê a sensibilidade, de acordo com a tua palavra, para essa mulher, ou para este homem, ou para este casal, se um dia for necessário chegar ao divórcio, porque o plano do Senhor não é esse, mas se for um caso extremo, de acordo com a orientação que recebemos hoje, dá a sensibilidade e a coragem. Pai, guarda os casais, abençoa os casamentos, abençoe os solteiros, ajude os solteiros a fazer as escolhas corretas, meu Pai, na hora de escolher com quem se casar, com quem construir uma família. Senhor, e eu peço também que o Senhor coloque em nós um comprometimento com a nossa palavra,
Senhor, livra-nos do vício. É um vício prometer, jurar, fazer votos. Meu Pai, livra-nos desse costume, porque o Senhor disse que não devemos agir assim. E ajuda-nos a ter firmeza na nossa palavra. Abençoa, Pai, a vida de todos nesta quinta-feira. Dê a todos, Senhor, um dia maravilhoso e abençoado. E aqueles que creem digam amém. Graças a Deus. Uma última coisa, hoje às 8 horas da noite, pelo meu Instagram, aí embaixo tem o meu Instagram, nós vamos fazer uma live falando sobre versículos isolados, perigo dos versículos isolados, texto fora de contexto. Está aí abaixo na descrição, tem o meu Instagram, @prjonatascanedo, conforme está aí na descrição. Deus abençoe vocês.